Bem-vindos ao Casos de Sangue. Estou aqui hoje para relatar uma história comovente. O caso de Aisling Murphy. Hoje visitaremos a Irlanda, país conhecido como a Ilha Esmeralda. A Irlanda está localizada na parte norte do Oceano Atlântico. É conhecida por sua paisagem deslumbrante, rica história e pessoas amigáveis. O país tem um rico patrimônio cultural, e a música tradicional, dança, literatura e arte formam uma grande parte de sua identidade. No geral, é um país vibrante e acolhedor, com uma cultura e história únicas, tornando-o um destino popular para turistas e um ótimo lugar para se viver. Mas em nossa história, a protagonista não teve a sorte de encontrar a simpatia e a hospitalidade de seu país natal, o que desempenhou um papel fatal em seu destino. O dia fatídico. Em 12 de janeiro de 2022, Aisling Murphy terminou seu trabalho escolar. Ela dirigiu seu carro vermelho para fora do terreno e entrou no estacionamento perto da margem do Grande Canal em Tullamore, condado de Offaly. Ela saiu do estacionamento a pé, vestindo uma jaqueta esportiva azul escuro, leggings azul escuro, uma camiseta branca, um cachecol cinza, tênis azuis e um gorro de lã rosa com um pompom marrom. Ela estava usando um anel de noivado e um colar de ouro com o nome Aisling, além de um smartwatch com um rastreador de atividades conectado ao seu smartphone. O ataque brutal. No caminho para a ponte, Aisling encontrou uma garota que estava passeando com um cachorro. O cachorro correu até Aisling. Ela o acariciou e trocou algumas palavras com a dona do cachorro. Aisling cuidava de sua saúde e gostava de caminhar rapidamente ao ar livre. Ela tinha caminhado cerca de 3 quilômetros e estava voltando para o estacionamento quando, por trás, uma mão forte agarrou seu pescoço num movimento de estrangulamento e a arrastou para uma vala. A descoberta chocante. À margem do canal, conhecida como Fiona's Way, que era popular entre corredores e caminhantes, duas amigas que se exercitavam perto do canal testemunharam o ataque. Elas notaram uma bicicleta de montanha na cerca viva ao lado do caminho de reboque e ouviram um forte ruído na vala abaixo. Acreditando que alguém poderia ter caído da bicicleta, uma delas gritou: "Você está bem? Precisa de ajuda?" A segunda garota saiu da calçada e olhou por cima da cerca viva para a vala. Ela notou um homem inclinado sobre a mulher e segurando-a pelo pescoço. Elas viram as pernas da mulher se contorcendo vigorosamente como tesouras. O medo e o terror tomaram conta das garotas. Elas gritaram na esperança de assustar o homem, mas os gritos não o assustaram, apenas o deixaram com raiva. Ele rugiu para elas como um lobo selvagem. As garotas se recompuseram e se apressaram para buscar ajuda. Na ponte Digby, elas encontraram 2 ciclistas homens e 2 trabalhadores da via navegável. Os ciclistas pedalaram até o local do ataque e encontraram o corpo ainda imóvel de uma garota torturada em uma vala, seu rosto coberto de cabelos pegajosos com sangue. Um dos ciclistas que descobriu o corpo da garota ligou para os serviços de emergência. 2 policiais chegaram ao local 10 minutos depois. O rapaz indicou a localização da garota na vala. A polícia abriu o zíper de sua jaqueta e começou as tentativas de ressuscitação, revezando-se nas compressões torácicas. Os paramédicos chegaram junto com os policiais e tiraram Aisling Murphy, que ainda estava viva, da vala, e continuaram ativamente a ressuscitá-la. Havia numerosos ferimentos abertos no lado direito do pescoço dela. O técnico de emergência médica tentou desesperadamente salvar a garota, tentando usar um desfibrilador, mas o monitor mostrou que ela não estava mais apresentando sinais de vida. O médico interrompeu os esforços de ressuscitação e cobriu seu corpo com um cobertor. Um smartphone retirado de seu bolso mostrava a hora como 4h15 da tarde. O rastreador GPS entregue à polícia mostrou a geolocalização e o horário exatos do incidente. Os dados recuperados revelaram que ela começou a caminhar às 14h51 e seguiu para oeste ao longo da ponte antes de continuar para leste ao longo do canal em direção à ponte Digby. Ela foi vista pela última vez nas câmeras de segurança às 14h55. Depois de caminhar cerca de 3 quilômetros, ela cruzou a ponte Digby às 15h16 da tarde e então seguiu para oeste de volta ao estacionamento. 5 minutos depois, às 15h21 da tarde,
Seu rastreador de atividades registrou flutuações erráticas consistentes com um ataque violento. Sua frequência cardíaca estava diminuindo rapidamente. O último batimento cardíaco foi registrado às 15 horas e 31 minutos do dia. O local do crime foi isolado. O corpo da mulher assassinada foi levado para exame forense. Uma investigação foi iniciada sobre o brutal ataque que tirou a vida de uma jovem mulher. Todas as unidades especializadas possíveis foram envolvidas na busca pelo perpetrador. As filmagens das câmeras de segurança foram revisadas e testemunhas foram entrevistadas. A vida interrompida. Quem era Ashlyn Murphy? A vítima era uma jovem professora do ensino fundamental de 23 anos que não retornou para casa depois da escola. Ashlyn Murphy nasceu em 6 de julho de 1998 em Blue Ball, perto de Tullamore. Ashlyn Murphy era a filha mais nova de Raymond e Kathleen Murphy. Ela tinha um irmão, Cathal, e uma irmã, Amy. Ela frequentou a escola secundária católica de Tullamore para meninas de 2011 a 2017. Depois, ela frequentou o Mary Immaculate College em Limerick, graduando-se em outubro de 2021 com um bacharelado em educação no ensino fundamental. Em março de 2021, ela começou a trabalhar na Escola Nacional Durrow como professora adjunta. Ela garantiu uma posição permanente na escola, começando em setembro de 2021, onde lecionava para alunos do primeiro ano até o dia de sua morte. A família de Murphy era talentosa. Ambos os pais tocavam música tradicional irlandesa. Ashlyn tocava violino desde a infância, começou a dominar o apito irlandês e se apresentava pelo país com a Orquestra Nacional. Ela também participava de festivais de música tradicional. Na época de sua morte, ela e seu parceiro Ryan Casey estavam em um relacionamento há mais de 5 anos e planejavam se casar. Cathal Murphy chegou ao necrotério e identificou a garota morta e torturada como sua irmã Ashlyn. A patologista do estado, doutora Sally Ann Collis, determinou que Murphy havia sido esfaqueada 11 vezes no lado direito do pescoço, o que cortou sua artéria carótida e veia jugular e danificou ambos os lados de suas cordas vocais, deixando-a incapaz de pedir ajuda. Ela morreu de perda aguda de sangue causada pelos ferimentos graves. A investigação, em busca do assassino. Como resultado de uma busca ativa pelo perpetrador, a polícia apreendeu um homem de 40 anos dentro de 2 horas do incidente, com base em descrições dadas por testemunhas oculares, mas o liberou no dia seguinte e o eliminou da investigação. O profissionalismo e a observação dos investigadores e a vontade do acaso ajudaram a obter rapidamente os eventos daquele dia, peça por peça, e montá-los completamente como um quebra-cabeça em uma única imagem. A reviravolta. Joseph Puska. Assim, em 13 de janeiro, os serviços de emergência receberam uma ligação sobre um esfaqueamento. A polícia e os paramédicos que chegaram ao local notaram 3 ferimentos de faca no abdômen da vítima, que não eram recentes e não sangravam. Havia também numerosos arranhões no rosto e nas mãos do homem. A vítima da luta era Joseph Puska. O investigador da Garda, a polícia irlandesa, durante seu interrogatório no hospital, o considerou como uma potencial vítima do incidente. De acordo com Joseph Puska, ele foi atacado por 2 homens, afirmando que um deles o jogou no chão e o segurou enquanto o outro o esfaqueava. Ele também alegou que os arranhões em seu rosto, cabeça e mãos foram causados por ser arrastado no chão durante o ataque. No entanto, a Garda sugeriu que os arranhões que foram registrados no corpo de Joseph como resultado do arrasto eram mais consistentes com arranhões dos densos arbustos de espinheiros. Obtendo imagens de câmeras de vigilância, foi possível refutar o relato de Joseph Puska sobre seu deslocamento no dia do ataque à professora. Suspeitando de uma conexão com a investigação do assassinato de Murphy, os detetives contataram colegas em Tullamore. Uma equipe de investigadores liderada pela Garda elaborou um plano para obter uma confissão sobre o incidente de 12 de janeiro no Grande Canal. 2 detetives encenaram um interrogatório de Joseph Puska, fingindo acreditar em sua história sobre ser atacado por 2 homens. Joseph Puska mudou seu testemunho várias vezes e ficou confuso sobre os períodos de tempo. Então, quando questionado, ele perdeu seu álibi. Com a ajuda de um intérprete eslovaco,
Os investigadores disseram que ele havia sido identificado por uma testemunha, e as câmeras de vigilância o registraram na cena durante o ataque à professora Ashlyn Murphy. Sob pressão, Puska confessou o crime. No inquérito, a admissão de que ele cortou o pescoço de Murphy revelou detalhes de sua morte que ainda não haviam sido tornados públicos. Puska também admitiu que se esfaqueou no abdômen para desviar a investigação. Em 18 de janeiro, Puska recebeu alta do hospital e foi imediatamente preso. A Garda o levou à delegacia de polícia, onde suas impressões digitais, DNA e amostras de sangue foram coletados. Depois que Puska foi acusado do crime de Ashlyn Murphy, em 19 de janeiro, ele foi publicamente identificado como Joseph Puska, de 31 anos. Em 2013, Puska mudou-se para a Irlanda com sua esposa e 2 filhos. Puska e sua esposa inicialmente moraram no norte de Dublin, antes de se mudarem para Tullamore, em 2015. Eles tiveram outros 3 filhos na Irlanda. Ele estava desempregado e recebia benefícios de seguridade social por invalidez. Nem ele nem sua esposa podiam dirigir, e ele geralmente viajava de táxi, ônibus ou bicicleta. Puska não tinha condenações anteriores por crimes violentos, embora tivesse estado envolvido em outros 2 ataques a mulheres, um em Praga e outro no Reino Unido. Como menor, ele foi condenado por intimidade consensual com uma garota menor de 15 anos na Eslováquia. Ele não conhecia Ashlyn Murphy antes do ataque e não tinha motivo conhecido para o crime. Os investigadores também descobriram que Joseph havia se tornado muito ativo em aplicativos de namoro nas semanas anteriores ao crime e havia entrado em contato com 8 mulheres irlandesas. A Garda sugeriu que ele pode ter atacado Ashlyn Murphy com intenções íntimas e tirado sua vida depois que ela reagiu. No dia da prisão de Joseph, o funeral de Ashlyn Murphy foi realizado. Sua missa fúnebre foi realizada em 18 de janeiro de 2022, na igreja de Santa Brígida, condado de Offaly. Entre os presentes estavam o presidente da Irlanda, o primeiro-ministro, o ministro da Justiça e o ministro da Educação. Os antigos alunos de Ashlyn, da Escola Nacional Durrow, formaram uma guarda de honra fora da igreja, cada um segurando uma foto dela e uma rosa vermelha. Escolas e faculdades em todo o país observaram 1 minuto de silêncio em sua memória às 11 horas da manhã. Sua irmã, Amy, descreveu Ashlyn como a luz de nossas vidas e o coração da família. Seu amado Ryan Casey disse: "Ela era minha alma gêmea. Ela é minha alma gêmea. Ela sempre será minha alma gêmea. Ela é o maior amor da minha vida." Ashlyn Murphy foi enterrada no cemitério Lower Toulon. O julgamento de Joseph Puska estava programado para 6 de junho de 2023. O julgamento foi adiado porque a acusação precisava de tempo adicional para responder ao relatório de especialistas da defesa. O julgamento: verdade e mentiras. O julgamento começou em 17 de outubro de 2023 perante um júri de 9 homens e 3 mulheres, presidido pelo juiz Tony Hunt. Puska se declarou inocente do assassinato de Ashlyn Murphy. Durante o julgamento, o júri ouviu evidências apreendidas de câmeras de vigilância e geolocalização dos movimentos de Ashlyn e Puska no dia fatídico. O tribunal ouviu o testemunho de várias testemunhas oculares e pôde estabelecer que Puska confessou o crime 2 dias após a morte de Murphy. Evidências forenses também foram ouvidas em relação ao DNA e impressões digitais. O júri foi informado que o DNA de Puska correspondia ao DNA retirado do guidão de uma bicicleta de montanha encontrada na cena do crime, enquanto suas impressões digitais foram encontradas no assento da bicicleta. Além disso, o DNA de Puska correspondia exatamente com o DNA masculino encontrado sob as unhas de Murphy depois que ela tentou lutar contra seu assassino. A acusação argumentou que as evidências obtidas contra o homem eram mais do que suficientes para provar e condenar Joseph Puska. A defesa do réu argumentou que, neste caso, ele era uma vítima inocente que foi esfaqueada 3 vezes pelo atacante de Ashlyn e que ele estava tentando protegê-la. Joseph apresentou ao tribunal como um homem desconhecido, usando uma máscara cirúrgica. O esfaqueou 3 vezes no estômago antes de matar Ashlyn Murphy. Ele alegou que tentou ajudar a garota a lidar com seus ferimentos, mas depois deixou a cena porque estava muito assustado. Ele afirmou que não tinha memória de confessar o crime.
A defesa argumentou que Puska confessou enquanto estava sob a influência de medicação após a cirurgia. Uma cirurgia que um especialista médico testemunhou que poderia ter influenciado sua confissão. No entanto, um farmacologista especialista, o professor Michael Ryan, refutou essa alegação, dizendo que é impossível alguém confessar um crime após uma pequena quantidade de medicação. Além disso, Puska já havia dado vários relatos diferentes dos eventos de 12 de janeiro e já admitiu que mentiu para Agartha em várias ocasiões, inclusive quando alegou que foi esfaqueado em uma briga. O veredicto: justiça para Aisling. No dia 9 de novembro de 2023, após um julgamento que durou mais de 3 semanas, o júri deliberou por apenas 2 horas antes de chegar a um veredicto unânime de culpado para o suspeito Joseph Puska. O juiz disse que estava satisfeito que o júri não passaria mais tempo considerando as bobagens que Puska apresentou em sua defesa. Ele disse que haveria um dia do juízo final para Joseph e disse: "Há mal nesta Câmara, não há dúvida sobre isso." O júri ouviu que ele esfaqueou Aisling Murphy várias vezes no pescoço, fazendo-a morrer de perda aguda de sangue. Joseph Puska, um imigrante da Eslováquia, foi condenado à prisão perpétua com elegibilidade para liberdade condicional após 12 anos. A mãe de Murphy segurou uma foto de sua filha no tribunal durante os comentários do juiz. Os amigos e familiares de Murphy aplaudiram quando o júri deixou o recinto. Falando fora do tribunal após o anúncio do veredito, o irmão de Murphy, Cathal, agradeceu ao júri por sua paciência e força durante este julgamento incrivelmente difícil. Ele disse que sua irmã havia sido submetida a abusos inimagináveis e declarou: "O julgamento não pode trazer de volta nossa querida Aisling e não pode curar nossas feridas, mas estamos aliviados que este veredicto fez justiça. É simplesmente imperativo que este monstro vicioso nunca mais seja capaz de prejudicar outra mulher." Em junho de 2023, a esposa do cidadão eslovaco Puska, bem como 2 de seus irmãos e suas esposas, foram presos e acusados de reter informações relacionadas à investigação de Aisling Murphy. Todos os 5 foram presos em dezembro de 2023. Seus julgamentos estão programados para começar em abril de 2025. O legado de Aisling: mudança e esperança. Em janeiro de 2023, a família Murphy estabeleceu o Fundo Memorial Aisling Murphy para apoiar as artes tradicionais irlandesas, cultura e patrimônio para jovens. O Mary Immaculate College e a Organização Nacional de Professores Irlandeses estabeleceram conjuntamente o Prêmio de Bolsa de Entrada Memorial Aisling Murphy, concedido anualmente a um aluno de graduação do primeiro ano que demonstre realização e talento excepcionais no campo da música tradicional irlandesa. A Organização Musical Irlandesa, Comhaltas Seu Toiri Éireann, estabeleceu 3 bolsas em sua memória: uma para apoiar artistas que trabalham nas artes tradicionais, uma para apoiar a educação musical para jovens e uma para apoiar pesquisas sobre as artes tradicionais irlandesas. Pessoas em toda a Irlanda expressaram choque e tristeza com a morte da professora Aisling Murphy. O presidente da Irlanda expressou sua profunda simpatia, pesar e sensação de perda e prestou homenagem à sua vida curta, mas brilhante e generosa. O crime intensificou o debate sobre a segurança das mulheres irlandesas, muitas das quais compartilharam suas experiências de violência baseada em gênero, não apenas nas redes sociais, mas também em reuniões em andamento. Em um dos comícios em memória de Aisling, uma policial envolvida na busca pelo perpetrador leu uma declaração de impacto da vítima da mãe de Aisling Murphy, Kathleen Murphy, que dizia: "Como pai, você quer que seu filho entre neste mundo e viva uma vida plena e significativa. Enquanto está agudamente ciente de quão frágil é sua segurança, querendo protegê-los. Eu falhei em proteger minha querida Aisling, e agora ela se foi para sempre." A declaração chamou Puska de monstro maligno e disse que ele nunca deveria ver a luz do dia novamente. O noivo de Aisling Murphy, Ryan Casey, lembrou como eles se conheceram em uma boate local aos 15 anos. Ele descreveu como eles planejavam se casar, construir uma casa juntos e começar uma família. Dirigindo-se a Puska, ele disse: "Por causa de você, eu perdi minha Aisling. Eu perdi tudo o que eu sempre quis na vida. Eu nunca mais me casarei com minha alma gêmea e verei seu sorriso." Ele também disse a Puska: "Você sorriu, você riu,
E você não mostrou nenhum remorso durante todo este julgamento. Isso faz de você o epítome do mal puro. Você nunca mais machucará uma mulher. Mas e vocês? O que pensam sobre o caso? Deixem seu like, se inscrevam no canal e ativem o sininho para serem notificados das próximas histórias que estão por vir. Obrigado por assistir e até a próxima.